Vamos dar início à nossa reunião da manhã, fazendo a leitura do Caminho, Verdade e Vida, a lição 117. Terra proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto da recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos indistintamente, mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo de start à esperança do horticultor. Vamos, então, fazer a nossa prece, preparando os nossos corações, a terra, dos nossos corações, para receber as bênçãos do mais alto. Senhor Jesus, aqui estamos nós, nesta manhã, Senhor, buscando nesta casa que tanto nos atende, tanto nos acolhe, e estamos aqui, Senhor, na certeza de que Tu estás conosco, através desses amigos espirituais, que possamos, nessa hora, estar abrindo nossos corações, preparando-nos para receber a palavra da manhã, o estudo que a nossa companheira preparou para essa manhã. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Chamamos, então, Bianca para fazer o estudo da manhã. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa nos envolver nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa que nos dá, a cada amanhecer, a oportunidade de ouvir, de conhecer o propósito mais alto. Então, nessa manhã, o que nos foi confiado foi o tema: todas as tarefas do bem são
ministérios divinos. E, na verdade, a gente entende, enquanto religião, que nós vivemos, né? Somos espíritos do bem e devemos, então, seguir no bem. Todas as tarefas do bem são ministérios divinos em que devemos empenhar a vitalidade sem esmorecimento nem reclamação. Cumpre, pois, o dever que te cabe, a alma em prece. Embora não sejas notado na terra, demorando desconhecido, recorda que Jesus, até agora, é o grande servidor anônimo. Então, a gente começa hoje fazendo uma reflexão: qual é o nosso propósito? O propósito de vida enquanto espírito, errante, sim, mas espírito encarnado na Terra. O que estamos fazendo aqui, reunidos numa casa espírita, num templo, reunidos enquanto família, enquanto companheiros de trabalho, enfim, nos nossos grupos sociais. Para começar entendendo isso, eu me foquei na palavra ministério. O que é um ministério? Um departamento, não é isso? Um departamento parte, de uma administração. E aí na Terra a gente coloca aí significado, segundo os dicionários, parte de uma administração pública, enfim, ele é parte importantíssima. Ele é um departamento de alguma instituição, enfim, de algo que nos conduz. Então, se toda tarefa do bem, é um ministério divino, qualquer coisa que façamos, que praticamos no bem, nós estamos pautados no mais alto, no maior, na espiritualidade que nos conduz à evolução. E daí a gente começa abrindo o caminho para esse entendimento, lembrando lá da parábola dos talentos, nossa velha conhecida, e que a gente lança a mão, relembrando o que diz essa passagem. Na parábola dos talentos, o Senhor chega a seus servos, e confia a um 5 talentos, 5 tesouros, como a gente queira pensar e imaginar nessa parábola. A outro 2 e finalmente ao terceiro 1 talento. E uma historinha tão simples que nos abre o caminho dessa reflexão de hoje, daquilo que a gente tem feito, não com o outro, mas com nós mesmos. Como a gente tem conduzido a nossa vida. É óbvio que eu acredito que nós vamos viver um ano em que vamos citar muito aquilo que a gente viveu, os nossos 2 anos de isolamento, que para muitos de nós veio como uma paralisia. Para outros, um tempo de descobertas, de estudos, de conhecer novos talentos. Para outros, a desencarnação, a volta ao mundo espiritual, ao plano espiritual. Para outros, a dificuldade de saúde. Enfim, para cada um de nós, esse tempo que a gente viveu e ainda vive,
ele tem um significado. E a gente sabe que debaixo dos céus, tudo tem um propósito. Claro, foi de muito sofrimento, mas também de muito aprendizado. E aí a gente volta à parábola dos talentos. Aquele que tinha 5, enquanto o Senhor saiu, transformou em 10, né? Dobrou. Aquele que tinha 2 também conseguiu, mas teve aquele terceiro que, por medo, por vergonha, por tantos motivos que nós também, enquanto encarnados, temos, ele enterrou o seu talento. E essa é uma historinha básica, uma parábola que a gente ouve desde a evangelização, que a gente conta, que a gente ilustra. Mas até onde nós damos sentido? É dito, é explicado em palestra, até onde a gente coloca significado nessa parábola para a nossa vida. E aí esse terceiro, ele traz para a gente esse questionamento. Nossa, esse Senhor foi tão rigoroso, né? Porque o puniu, tomou de volta aquele talento, chamou de mau servo por não ter dobrado aquela quantidade, chamou de mau servo. Disse a esse que ele negligenciou aquilo que ele tinha confiado. Mas até que ponto? Óbvio, nós não estamos aqui para questionar nenhuma parábola. Nós estamos aqui para fazer essa ponte de reflexão, porque é esse o papel da Casa Espírita e de quem tem a oportunidade de conduzir, né, os estudos da casa. Fazer essa reflexão. Quando é dado a oportunidade nesse ministério divino, na nossa vida, quando alguém traz essa oportunidade para nós, em qualquer esfera, aqui a gente fala, né, o tempo todo da oportunidade na casa espírita, do trabalho em prol do outro, do trabalho em prol de nós mesmos, mas em qualquer âmbito da nossa vida, a todo momento, nos é dada a oportunidade de fazer diferente, de mudar, de servir nesse ministério divino, nesse departamento. Olha a nossa importância, o nosso papel nesse contexto, né, humano, sim, e da espiritualidade. Então, cada um de nós, a cada novo dia, tem essa oportunidade. Seja se calando diante de uma maledicência, seja multiplicando talento, seja apagando incêndios, onde quer que a gente viva e o que a gente faz. Mas eu trago para aqui a reflexão dentro da instituição espírita. Quando, por exemplo, a gente, né, ganha a oportunidade de trabalho, de fazer alguma coisa, de remexer o nosso próprio eu, o nosso espírito. E aí, na primeira, né, no primeiro momento, quando a gente está empenhado, quando a gente conhece doutrina, a gente fala que é oportunidade maravilhosa. E muitos de nós arregaçam a manga, outros, né, têm medo daquilo que vai fazer, como que vai ser, do julgamento, e aí a gente parte com orgulho. E depois a gente começa. Eu acho que não vou hoje, né? Eu preparei uma apresentação aqui que, infelizmente, por motivos do meu computador, eu não pude transmitir para vocês. Mas, para ilustrar, né, na nossa cabeça, a figura estava exatamente assim. Alguém debruçado à mesa,
pensando, eu acho que eu não vou hoje. Eu estou sobrecarregado. E aí, com isso, vem tantas outras desculpas, né? A questão da liberdade de horário, a questão de não poder cumprir com aquilo que a gente dá a nossa palavra, e esse, em particular, é um medo muito grande que eu tenho, né? De não conseguir cumprir. Mas até onde a gente vai com esse medo e com essa negação a alguma oportunidade por medo, né? E aí, o nosso exercício, o meu exercício, é aquele, né? E se não der conta, por motivos da vida e não por irresponsabilidade, que isso que bem claro, porque ser irresponsável diante de alguma coisa que alguém nos confia, né, de alguma tarefa, é uma coisa. Outra coisa é quando estamos realmente sobrecarregados ou temos os imprevistos que a vida nos coloca, né? São coisas totalmente diferentes, porque às vezes a gente, né, pega daqui, pega dali, tarefa ou outra, e mesmo sabendo que pode não dar conta e quer fazer, sabendo que não vai dar conta. E isso é uma irresponsabilidade, talvez. Mas aí a gente começa, né, a negar por conta dessa nossa liberdade, né? Aquilo vai me tomar tempo, aquilo vai me fazer que eu esteja na casa espírita, ou seja, onde for que eu vou realizar aquela tarefa no horário X. E aí a gente começa a negar e, né, adiar essas oportunidades nesse departamento. E aí a gente questiona também, né, que uns fazem mais e outros fazem menos, né? Eu faço tanto e cadê os outros? E a gente sabe que num trabalho em equipe é muito importante que cada um tenha o seu lugar, né? Parem para reparar nessa manhã, se não houvesse aquele que, né, higienizasse nosso salão, se não tivéssemos Lucas para estar ali na parte técnica, olhando o microfone, transmitindo para as pessoas que ainda não podem estar aqui. Senão, né, se eu tivesse negado essa oportunidade de fazer esse estudo, né, de me dedicar, nada é tarefa fácil, nada é menos, nem aquilo é mais. É óbvio que nas responsabilidades, né, o presidente da Casa Espírita é aquele que tem, vamos dizer assim, tudo nas mãos e é mais cobrado. Mas perante a lei divina, cada um de nós tem um papel muito importante para que essa casa possa abrir as portas. E aí a gente vem falando do trabalho, do que é o trabalho, a importância do trabalho. Alguma coisa que no mundo a gente, às vezes, tanto maldiz. Eu tenho muito cuidado de não generalizar todas as situações e os termos, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas amam o seu trabalho da matéria, amam a sua tarefa na casa espírita, entendem a importância da nossa encarnação atrelada ao trabalho. É ele que nos dá a remuneração, é ele, como lei, que nos educa. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar. Mas porque ele aumenta as necessidades e os gostos. Toda ocupação útil é trabalho. Então, a gente tem, né, no Livro dos Espíritos, nas questões 674 e 675, respostas relacionadas ao trabalho, a importância. Outro dia eu me questionava, né, tanto tempo que eu levo no meu trabalho, né? Chego antes das 7h30,
e tenho saído, às vezes, quase às 9 por alguns motivos, né? Um tempo aí que eu tenho que viver. E aí eu penso assim, nossa, eu me questionava. A gente vive para trabalhar e nesse tempo afastado da casa espírita, né, que a gente acaba deixando a agenda um pouco aberta, os horários, né, disponíveis, porque não tenho essa, não tem aquela tarefa, a gente acaba focando em outras coisas, seja em casa. E aí eu ouço pessoas dizendo assim, o tempo que eu tive em casa, eu não ficava um minuto parado, porque eu estava procurando. Tinha um cantinho ali sujinho. Isso é trabalho, né? Trabalho, dono de casa, trabalho árduo, porque é o tempo todo. Sujou, limpou, e a gente suja, a gente limpa, e aquilo não tem fim. Então, cada um tem aquela parte, né, que lhe cabe em relação ao trabalho, né? Porque uns não trabalham fora, não têm um emprego formal, que não tenham que se dedicar. Cada um tem aquela ocupação, e toda ocupação útil é trabalho perante a lei divina. Então, fazendo essa relação, né, com a nossa tarefa de amor, para que serve esse nosso trabalho na casa espírita, que não seja para nós mesmos, para nosso engrandecimento espiritual. O espiritismo, ele vem desde a sua codificação, né, em etapas, e foi colocado isso para a gente na codificação, né? O da curiosidade, no qual os espíritos batedores desempenharam o papel principal para chamar atenção e preparar os caminhos, nos mostrando, codificando, consolidando a doutrina espírita. Então, lá atrás, né, esses espíritos, vamos dizer assim, arrumaram a casa e, nesse primeiro momento, nos chamaram a atenção através da curiosidade. O segundo momento da observação, onde, né, entramos e que podemos chamar a atenção de período filosófico. O espiritismo é aprofundado e se depura, tendendo à unidade de doutrina e constituindo a ciência. No segundo momento, foi aquele momento em que Allan Kardec se dedicou a essa codificação. No terceiro período da admissão, na qual o espiritismo ocupa uma posição oficial entre as crenças. E no quarto momento é onde a influência do espiritismo entra a influência do espiritismo sobre a ordem social. A humanidade, então, sob a influência dessas ideias da nossa doutrina espírita, entra no novo caminho moral. E por que eu digo isso? E por que eu faço essa relação com as nossas tarefas, com a questão da gente colocar as mãos nessa terra? Nós fazemos parte desse caminho. Desde lá, onde os espíritos batedores chamavam atenção, em segundo momento, né, codificava a doutrina, colocava a filosofia do espiritismo, para que hoje ela entre, né, como uma das crenças, como a religião, e para que no futuro, né, sob a influência dessas ideias, possamos seguir num novo caminho moral. Nós fazemos parte disso. Não são eles lá atrás, não foi Allan Kardec, não é o nosso futuro, os nossos netos que vão fazer isso. Esse é o nosso trabalho, onde entram as nossas tarefas. A finalidade do espiritismo é tornar melhor
àqueles que o compreendem. Esforcemo-nos por dar o exemplo e mostrar que para nós a doutrina não é uma letra morta. Espíritos, se quisermos que eles nos assistam, o bem é uma couraça contra a qual virão quebrar as armas da malevolência. Então, somos nós, através dessa casa de amor, através do Espiritismo, que vamos fazer a melhoria desse planeta espiritual. Nós todos que estamos aqui, como meros ouvintes, talvez, o que estamos fazendo? O nosso papel é mostrar que a doutrina espírita não é uma letra morta, não é mais uma filosofia, mais um livro bonitinho, como eu costumo dizer, né? Arrumadinho para a gente deixar na nossa cabeceira. É a prática, é se colocar. É isso que Joana de Ângeles tanto nos fala em alguns dos seus livros. É, pois, no seu melhoramento individual que todo espírita sincero deve trabalhar, antes de tudo. Então, antes da gente dizer que a gente está pegando no trabalho, na tarefa, em prol do outro, a gente está em prol do nosso melhoramento. É isso que a nossa doutrina nos diz. Ah, mas eu já ouvi uma situação que foi até muito engraçada. Alguém que estava conhecendo a doutrina e trocava algumas figurinhas comigo, falou assim, mas a doutrina espírita, essa sua doutrina, ela é muito egoísta. Fala o tempo todo de melhoramento pessoal, individual. Eu não, peraí. Não adianta eu abrir uma equipe de trabalho hoje, de tarefa, sozinha. É óbvio que eu posso ser aquela incentivadora, aquela, né, que vai abrir as portas. Mas eu não vou conseguir sozinha. E isso não são palavras, né, bonitas que a gente diz, nada, ninguém consegue sozinho. Porque não é. Eu não vou mudar essa situação planetária, nem a minha condição espiritual sozinha. Não adianta eu querer caminhar sem olhar para o outro, até mesmo para trás, para quem está do meu lado. Porque o outro, para mim, ele é um desafio. Né? Nós somos seres, antes de tudo, espirituais, mas humanos, encarnados. Nós sentimos, nós gritamos, nós temos as nossas raivas, as nossas dores, e falhamos, caímos muito. Não é porque estamos aqui no estudo falando alguma coisa que vamos fazer a diferença. Porque a diferença tem que partir de mim. Né? E tem aquela velha historinha também que eu me lembro muito da tarefeira, que na casa espírita ela é uma coisa, e um grupo de amigos da casa espírita, quando foram à casa dela, chegaram pertinho da janela, ela estava esbravejando, pintando. E aí, eu sempre, quando alguém conta essa historinha, eu penso assim, porque, afinal de contas, ela é humana, é falha. Eu não tenho que vir para cá e dizer o tempo todo que eu sou humana, que eu tenho que falhar. O propósito nosso, dentro desta casa, é refletir exatamente sobre isso. Sobre aquilo que a gente tem feito. O nosso melhoramento. E por isso eu contestei, né? Contestei não, né? Vamos dizer assim, eu orientei a quem me chegou e falou assim, nossa, essa doutrina é muito egoísta. Porque o melhoramento, ele é sim, talvez não seja essa a palavra, mas ele é individual, ele não é individualista. A gente reflete sobre nós mesmos,
Que a gente possa fazer isso cada vez que a gente entra nessa casa e que a gente esteja conosco mesmo, mas pensando num coletivo. Porque quando eu mudo, vocês podem ter certeza, o outro muda. Não tem como alguém esbravejar, gritar com alguém que é super educado. No início, sim. O sujeito vai persistir, ele vai fazer, ele vai continuar. Mas não tem o ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O problema do espírito encarnado é que ele não aguenta. A gente não aguenta essa panela de pressão. E a gente acaba entrando naquela sintonia, naquela energia. E servir? Como a gente pode, como é esse caminho do servir? O caminho do servir para melhoramento. Seja qual for a profissão em que te situes, vives convidado a enobrecer, com o selo da tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar o dever, para que o ato de servir se converta em amor. Então, enquanto eu fizer tudo na minha vida apenas como dever, então eu faço parte, né, daquela instituição, eu tenho o dever de ajudar. Então, é dali que eu tiro a minha remuneração, eu tenho o dever de cumprir os meus horários, de, né, ser responsável. Sim, por questões éticas e morais, sim. No nosso trabalho, a gente tem os nossos deveres, assim como em sociedade. Mas enquanto a gente não se colocar à disposição do bem desse ministério divino, nós não vamos, né, ultrapassar nenhuma barreira maior. A gente não vai servir a esse ministério divino, a Deus. Porque é preciso que a gente se coloque com amor. E aí entram as nossas tarefas. Os espíritos puros desempenham missões gloriosas. Contudo, embora as imperfeições que ainda nos assinalam, todos temos função pessoal intransferível nas engrenagens do mundo. Todos temos nossas funções pessoais nas engrenagens do mundo. E as nossas tarefas. Não alegues impedimento, nem desertes da atividade que a vida te reservou. Então, como sabemos que nada é por acaso, estar numa religião, né, tudo é muito escolhido por nós, e no meio desse caminho da nossa encarnação, somos conduzidos pelos nossos amigos espirituais. Então, eu só vou conseguir caminhar se pegar, né, Bianca, aquele bonequinho, né, para a espiritualidade, é assim que eu costumo pensar, e colocar lá dentro daquela casa espírita, para que ela possa refletir, porque sozinha ela não vai conseguir. Outros tantos que a gente observa na nossa vida, né, nessa encarnação, que tantas pessoas a gente vem conhecendo, e aí a gente vai observando que ela não precisa de religião para se tocar, para se entender como parte dessa engrenagem divina. Ela simplesmente age por amor. E isso é uma questão também que a gente deve, né, parar para pensar. Essas pessoas que a gente conhece, que elas agem por amor. Às vezes elas não estão tão perto, mas a gente ouve numa reportagem, amigo do amigo, e fala assim, fulano agiu dessa maneira. Tantos outros também, que por
reencarnação, que por débito, que por resgate, ainda estão naquela condição de viver um momento difícil e de, ainda cometer alguns atos não tão bons. E Joana de Ângeles, trazendo isso para a nossa casa espírita, ela fala dessa questão de todas as nossas tarefas, e principalmente aqui hoje, na nossa casa espírita, estarem além das boas intenções. Porque a gente se coloca muito, eu vou fazer aquilo, porque eu tenho uma boa intenção, eu acho que vai ser bacana. A gente nunca coloca como seja uma questão de melhoramento, que a gente precisa daquele desafio. Então, ela coloca aí, numa pirâmide, como 3 pilares do espiritismo, o espiritizar, o qualificar e o humanizar, que sempre é dito também, nas nossas palestras, estudado na nossa casa, e que é tão importante a gente sempre estar batendo nessa tecla para que possamos entender essa engrenagem, o porquê dessa doutrina, dessa religião, a importância disso na vida de cada um de nós. E ela coloca, então, assim, espiritizar, tornar realmente espírita a pessoa que atua na instituição, que vem à casa espírita, para que saia da postura de adepto e passe a de militante e se torne membro, portanto, espírita. Então, Joana coloca para a gente que existem as pessoas que são adeptas, leem sobre a doutrina, que praticam o bem de alguma forma, mas não são militantes. Então, o papel hoje da casa espírita é aquele de espiritizar, ou seja, tornar os nossos participantes, as pessoas que vêm à casa, todos militantes da doutrina. Qualificar, buscar a qualificação espírita, saber realmente o que é espiritismo, esforçar-nos para poder adquirir a consciência espírita e, claro, procurar melhorar as qualidades morais, sociais, familiares, funcionais de um trabalhador da casa espírita. Qualificar já diz tudo. É aquele momento que a gente procura, sim, saber. Somos todos, acho que em plena uma era tecnológica que a gente vive, a gente vê que se a gente não dá conta e não se interessar, porque para nós, nascidos em algumas décadas atrás, talvez não, é mais difícil do que aqueles que nasceram na geração tecnológica. Mas se a gente parar, nós vamos estagnar não só na questão do conhecimento, mas em relação à questão moral. Nós não vamos dar conta. E aí a gente volta para aquele nosso exemplo, que se em meio ao isolamento não soubéssemos lidar com o mínimo de tecnologia, seria muito mais difícil. Muito mais difícil. Não teríamos o contato que nós pudemos ter. Então, qualificar, ele entra aí em conhecer o que foi dito naquela manhã, alguma coisa, alguma referência que eu dar. Termos essa condição de sair desse nosso comodismo de sentar e ouvir e pegar, pesquisar, tocar, entender, estar em grupos de estudo. A gente sempre fala muito disso, porque eu entendo que o estudo, ele não proporciona só o conhecimento, ele proporciona esse contato nosso com o outro.
com a casa, com a frequência. Humanizar. Joana fala que a pessoa que se espiritiza, conscientiza-se da doutrina, qualifica-se, mas não possui o sentimento de humanidade, que é caridade iluminando. Se não tem esse ideal de ajuda, de oferecer-se, então ela ainda não conseguiu servir com amor. É óbvio que nesse papel, né, de quem frequenta a casa, existe o papel da casa espírita, né? As responsabilidades da casa espírita, né? Que é de dar essa qualificação, de proporcionar esse estudo, de estar com as portas abertas, de estar antenado. Não é fácil a gente estar à frente de uma tarefa macro, como é dirigir, coordenar uma casa espírita, porque você tem que estar atento, desde uma lixeira que está cheia de papéis da limpeza, até e principalmente sobre aqueles que passam do portão para dentro, dessa humanização. Não é fácil. A doutrina, ela nos coloca a disciplina, o amor, tudo bonitinho, arrumadinho, para que a gente possa, vamos dizer assim, ler a cartilha. Ter esse olhar, os olhos de ver, para que a gente não guarde esse talento, para que a gente vá de encontro ao outro, começando por nós mesmo, pela nossa fé. E aí a gente tem uma fala, né, de Paulo, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nada que a gente faz debaixo dos céus, quando é pautado no bem, é vão. Tudo é aproveitado. O nosso esforço. Vamos sim, vamos cair. A fé sem obras, ela é morta. Então não adianta a gente tentar e não sair dessa posição de ouvintes. Não sair dessa posição de medo, da falta de coragem. Esse tempo de trabalho, eu entendo que esse retorno, né, à nossa vida normal, ele tem sido mais difícil, pelo menos para mim, porque a gente sai de uma rotina de trabalho, vamos dizer assim, de disciplina espiritual a muito custo. A gente sai de cena e a gente, né, vai se preocupar com a saúde, vai sofrer as nossas aflições. E agora essa volta ao normal. E aí? Alguns com problemas de saúde, outros com problemas de saúde, né, emocionais, físicos, emocionais, relacionados à parte de ansiedade. Outros, né, com uma rotina totalmente diferente de trabalho, da vida, de casa. Então, essa volta é um recomeço, né? Para a gente pegar, muitos deixaram tarefas, muitos não conseguiram dar conta de tarefas por serem online, e a gente precisa reaprender a estar nessa disciplina
e voltar às nossas tarefas para não desperdiçar a oportunidade divina nesse ministério que a gente faz parte do bem. E aí, tantos outros que fazem parte da palestra, os domingos, as quintas, e quando a gente tinha terça, que vinham, ouvir e que talvez estavam começando a entrar, a fazer parte dessa engrenagem, que foram, e quem sabe não voltam, enfim. E depois, e levar a palavra divina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Vamos pegar as nossas ferramentas, vamos pegar o nosso ânimo, vamos pegar principalmente a parte que cabe de amor que a gente tem para dar a cada um e vamos partir para a terra. É isso que o Cristo espera de nós. Ele não espera que a gente apenas ouça e guarde esses talentos. Ele espera que a gente possa multiplicar, que a gente não tenha medo de enfrentar o não da vida, das dificuldades, do outro que convive com a gente e que às vezes não nega essa oportunidade. Vamos pegar novamente essa oportunidade porque estamos vivos, estamos aqui, estamos nessa casa de amor. Vamos transformar. Vamos começar aqui para que a gente possa mudar lá fora. Que Jesus nos abençoe, nos dê sabedoria e muita coragem. Que assim seja. E assim, companheiros, dando prosseguimento aos trabalhos da manhã, chegamos então no momento do passe. Eu peço que os espécies se posicionem e que todos nós possamos estar trabalhando pensamentos de amor, de paz, para serem levados a todos os cantinhos.
Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade da manhã, que nos permite, Senhor, estar aqui trabalhando nossos corações, que essas energias, Senhor, possam ser levadas a todos os lugares, Senhor, onde se faz necessário a sua presença, pelas pessoas estarem passando por momentos tão difíceis. Que o Senhor nos abençoe toda essa nação, envolvendo a todos em paz e harmonia. E assim seja.